Olá, sejam bem-vindos a esta live, a este momento em que vamos estar juntos aqui no canal Haja Já, né? Um canal que eu criei há mais de 7 anos, quando eu me encontrava de maneira em que eu estava me recuperando, né, de uma crise que eu tive, uma crise de saúde, onde a minha saúde estava debilitada, mas eu a recuperei. Só que o meu corpo ainda não mostrava que eu estava saudável, né? Então eu estava muito gorda. De repente, eu emagreci de maneira muito rápida e fui compartilhando com vocês e vocês foram acompanhando. E eu quero perguntar para vocês que estão aqui agora comigo, quanto tempo faz que você me segue neste canal? E hoje neste vídeo eu quero estar compartilhando com vocês a minha evolução e compartilhar com vocês novidades, né, para o ano que vem, e que esse ano que vem seja tão bom quanto este que se passou. Então, 2022 para mim foi surpreendente. Eu posso dizer para vocês que, em termos de evolução pessoal, de crescimento pessoal, eu cheguei a um nível de viver dentro desse ano, né, de 2022, uns 5 anos em um só. Então foi um ano em que eu fiz retrospectiva, né? Eu compartilho essas retrospectivas com alguns vídeos, com alguns umas fotos no meu WhatsApp. Então, se você não tem ainda meu WhatsApp, anota aí, vou deixar aqui na link de descrição. Pega meu WhatsApp e me manda mensagem para eu te salvar, e também você me salva para que você consiga ver estes stories, esses status que eu deixo, né? E também no Instagram, né? Então tem o Instagram aqui, eu estou com outras contas do Instagram, uma que é de recurso, né? Reserva, caso aconteça o que já aconteceu, né? De eu perder minha conta, eu poder usar outra. E agora eu estou com uma outra conta que é da raiz do eu, raiz do meu eu, né? Raiz do meu eu, que é isso que eu quero compartilhar com vocês. Então fica comigo até o final, porque é muita coisa para compartilhar e eu quero saber a opinião de vocês. Eu vou fazer perguntas para vocês aqui. Eu vou ler os comentários, tá? Eu vou responder um a um. Então, compartilha com vocês aqui, comigo e com vocês também, as suas experiências. Sabia que tem muita gente que entra no vídeo e lê antes os comentários? Se você é um desses, comenta aqui. Eu sou um desses que leio todos os comentários. Então, a pessoa começa a ler os comentários e o seu comentário pode ajudar muito outras pessoas. Então, também estou com outro canal no YouTube, que é a raiz do meu eu, que lá eu vou compartilhar, né, conteúdos tensos e intensos, conteúdos mais profundos, para que você chegue na sua raiz, que você chegue na sua essência, para que você se conecte com você mesmo, né, para que você pare de ser viver no automático, viver no sistema, viver na rodinha de rato, né? Você é o ratinho rodando. Então, assim, quantos anos você tá vivendo o mesmo ano, né? Então, quantos anos você vive a mesma situação sempre? Então, neste canal do YouTube, os conteúdos não são tão pessoais, né? Claro que tem vídeos que eu compartilhei lá que eu choro, compartilhando alguma experiência, para que as pessoas que cheguem lá consigam entender a mensagem, porque é muito difícil. Eu vou perguntar para você: é difícil entender que você existe? É difícil entender que você precisa se conectar com você para que você viva o que você quer viver e não o que as circunstâncias te obrigam a viver? Quantos de vocês, comenta aqui comigo, quantos de vocês
já percebeu o quanto tem repetido as mesmas situações, né? Então, essas mesmas situações que é os padrões de comportamento, os distúrbios de personalidade, os traços de caráter, tudo isso que faz a gente viver num sistema, né, vivendo sempre as mesmas coisas. Então perceba, em janeiro você vive isso de novo, fevereiro de novo, né? Março de novo. Então nunca tá acontecendo coisas novas. E quando acontece coisas novas, normalmente é coisas ruins. É doença, é um acidente, é uma perca, é uma separação, uma traição. Então isso vem de novidade. Caraca! Só que quando você percebe que é essa novidade, parece que você já viveu isso de novo. Então, neste canal A Raiz do Meu Eu, lá eu compartilho conteúdos mais profundos para que vocês entrem em contato com a sua essência, tá? Então, vou deixar aqui a link ou aqui em algum lugar. Por favor, vai lá, dá uma olhadinha. Ainda tem poucos vídeos, mas vai crescer muito. E neste canal, se você gosta dessa coisa mais pessoal, de uma coisa assim mais em que eu falo de mim, eu falo de vocês e a gente vai compartilhando, né? Onde eu deixo meus contatos e tudo mais, se inscreva nesse canal, compartilha, né? Vamos ver se nesse ano ainda, 2022, eu chego a 30 mil inscritos e para o ano que vem chegar a 100 mil, tem que chegar a 100 mil, é meta. E eu quero que você venha comigo nessa meta de eu mostrar a plaquinha, né? Fazer uma festa e eu garanto para vocês, se eu chegar a 100 mil, o dia que eu chegar a 100 mil, tiver próximo ali, que chegar a 90 mil, 95, 96 mil, eu já vou procurar um local pra gente se encontrar e um lugar próximo, né, da onde eu esteja, para que você possa vir estar vivendo uma experiência terapêutica comigo. Então, hoje eu já consigo fazer isso em grupos. Eu já venho fazendo isso em grupos há muito tempo. Então, vamos lá que eu vou compartilhar com vocês essa trajetória e como que são esses processos terapêuticos que a gente vai participando e vai se autoconhecendo. Então, tudo começa com o autoconhecimento físico, né? Então, eu sempre estou convidando vocês, né? Inclusive, o ano que vem, dia 9 de janeiro, já vamos ter a terapia do limão. Que quem aí faz terapia do limão comigo? Comenta aqui, fala pra mim, fala pro pessoal, mostra aqui nesses comentários o quanto a terapia do limão fez você evoluir no seu corpo, fez você evoluir nas suas emoções. Jaque, mas como assim? Olha, tá vendo aqui os comentários? Ó, daqui a pouco vai estar cheio de comentários aqui. Então, comenta a sua experiência que você teve na terapia do limão em grupos. Leia, vai dando um like em cada comentário, vai respondendo cada comentário. As pessoas que vão comentando aqui vão respondendo também. Então, a terapia do limão, ela é um desintoxicante sanguíneo, né? Ontem eu estava fazendo análise com uma pessoa e a gente entrou na holística espiritual e fomos para a, a cristandade judaica, né? Então, eu sou cristã, protestante, e o que acontece? O protestante não é de protestar, falar, eu sou protestante, sou cristã, não é isso não. É que tem na história, né, na história do mundo religioso, que só existia uma igreja, era a Igreja Universal, né, que estava cuidando de todo mundo, estando com reis e sacerdotes e tudo mais. E aí aconteceu, né, há uns 500, 600 anos atrás, os primeiros protestos em relação a essa Igreja Universal, que estava cobrando muitas indulgências, que estavam fazendo inquisições, que estavam abusando do seu poder, né? E começaram a ter alguns revolucionários antes de aparecer o ícone, né, do protestantismo, que é Lutero, Martinho Lutero. Teve o John Hus,
que foi o cisne ou pato, não lembro, e ele foi queimado no óleo quente, né? Então, deixa eu respirar aqui, senão eu vou me emocionar, porque quando eu estudo e falo dessas histórias, mexe com o meu DNA, né? E o meu DNA esteve ali presente nesses momentos. Então, sou descendente de cristãos protestantes de longas datas, e isso eu descobri com o autoconhecimento, né, numa sistemática, e isso eu quero compartilhar com vocês, como eu disse lá no outro canal. Aqui eu só vou dar uma prévia, tá, para vocês entenderem. E aí, quando o John Hus, né, eu acho que é John Hus, ele foi queimado, né, foi morto no óleo quente, numa panela de óleo quente, ele profetizou que estariam matando o ganso, o pato, não lembro, e que ia surgir um cisne, né, que ia surgir alguém que ia ser maior do que ele e que ia revolucionar. E aí o que aconteceu? Aconteceu que 100 anos depois, Martinho Lutero, com toda a sua história, que não foi perfeita, claro que nós somos humanos, temos que evoluir, né? Fez o protestantismo. Do Martinho Lutero saiu Calvino, saiu os Wesley, saiu tantos outros que foram pregando o evangelho com a Bíblia. A Bíblia não era acessível à maioria da população. Então, a Bíblia, ela era exclusiva, ela era mais acessível ao clero. Então, quem poderia ter acesso à Bíblia eram os estudantes de teologia, os seminaristas. Então, eram essas pessoas que estavam indo, né, para a liderança da igreja, que fossem servos da igreja. Então, era esses que tinha acessos, né, à Bíblia. Quando veio o protestantismo, logo começaram a imprimir a Bíblia, começaram a fazer a Bíblia ficar popular. Dentro dessa popularidade da Bíblia, criou-se muitas crenças, né? Porque um foi entendendo de um jeito, outro foi entendendo do outro. E aí o que aconteceu? Começaram-se a criar várias outras igrejas, né, protestantes. E o que acontece? Hoje vivemos, quem está aqui no Brasil, né? Hoje eu tenho seguidores de outros países de língua portuguesa. Então, se você é de outro país, comenta aqui qual é o país que você está me assistindo, de qual cidade você está me assistindo, mas dentro do Brasil, principalmente São Paulo, né? Aqui, periferia de São Paulo, a gente tem uma igreja a cada esquina. Então, são igrejas diferentes, são igrejas de denominações diferentes, às vezes da mesma denominação, mas com estudos diferentes. Então, tem a igreja adventista do sétimo dia, tem a igreja adventista da promessa, tem a igreja quadrangular do renovo, tem a igreja agora tradicional, tem a igreja Assembleia de Deus Madureira, do Belém, do Nova Era, das igrejas assembleias. Então agora é churcher, né? Então é churcher, mas aí você vai numa churcher, que é uma igreja, chega lá, ninguém tá falando inglês, mas é churcher, né? Então o louvor deixou de ser louvor, agora passou o worship. Então assim, é uma mistureba, né? Tudo começou lá atrás. Mas com tudo isso que eu quero te dizer é que no meio dessa fumaça, desse monte de igreja, desse monte de doutrina, desse monte de coisinhas, existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então existe um Deus que está além das igrejas, que está além do meu conceito, que está além de tudo que eu vejo por aí, que eu julgo, que eu critico, que eu não aceito, que eu me revolte, né? Então, dentro dessa fumaça estão quem? Nós, né? A igreja para lá, a gente não briga
com o inferno, né? Com os que são contra a gente briga entre nós, porque na minha igreja, porque aqui, eles são assim, eles não lêem a Bíblia, eles não têm escola bíblica, eles não guardam o sábado, porque eles comem carne de porco, porque eles não comem, por causa disso, por causa daquilo. Entende? A gente tá nessa esfera, dentro desse movimento. Você vai na igreja? Qual a sua igreja? Fala um pouquinho da sua igreja para mim, comenta aqui. Fala, como que é a sua igreja? E aí, o que que acontece? Deus tá lá em cima olhando pra gente. Eu até fiz um vídeo no outro canal e falei que Deus tava lá em cima, pouco se lixando pra gente. Ele só quer saber. Quem me procurar, eu faço algo. Se eu não me procurar, vai aí, continue aí nessas suas. E às vezes, muitas vezes, né? Agora voltando pra cá. A gente tá orando e as nossas orações não passam do teto, né? Por causa do quê? Porque a gente ainda está nessa esfera, nessa fumaça de confusão, nessa Babel, né, de igrejas. Então, o que que acontece? A gente vivendo numa vida medíocre, uma vida... Como está a sua vida? Você vai na igreja? Comenta aqui como está a sua vida, como estão as suas finanças, como está a sua saúde, como estão os seus relacionamentos, como está a sua família, como estão as suas amizades, como que está o seu emocional. Então, vou voltar já para esses assuntos, mas vamos lá. Para a gente sair dessas fumaças, dessa era, dessa beira, é onde entra os terapeutas holísticos. Quem são os terapeutas holísticos? Eu não sei quem são os terapeutas holísticos dentro da igreja, tá? Porque hoje eu não vou numa igreja, porque eu saí dessa esfera de confusão, fui para um grau maior. E esse ano de 2002, eu vou contar para vocês, assim, eu vivi praticamente 5, 10 anos de evolução em um ano só. Foi fácil? Não foi. Foi gostoso? Não foi. Doeu, chorei muito, berrei muito, me afastei do canal, me afastei das redes sociais. Foi um momento em que eu, tipo, e agora? E o senhor vendo tudo isso, não me falou nada e deixou eu fazer. Você tá entendendo? Brigando com Deus lá. E quando a gente chega nesse nível de sair da nossa esfera e ir lá falar com Deus, e falar de maneira o quê? Pelada, nua e crua, né? Chegar e falar, escancarar tudo que tá sentindo para Deus, aí Deus te ouve. Aí Deus fala, você não tá mais nessa esfera. Agora vem cá que eu vou te trazer para um lugar acima disso. Aí quando Deus te leva para esse lugar acima disso, você entra em choque de novo, berra de novo, grita de novo. E é maravilhoso, e foi tudo que eu vivi esse ano e quero compartilhar com vocês. E você que quer sair dessa esfera de confusão, sem sair da sua igreja, inclusive, é sair da esfera da confusão e estar acima de tudo isso, estar em contato com Deus. E para estar em contato com o Criador, primeira coisa é você entender que isso aqui, carne, osso, sangue, moléculas, e tantas outras coisas que este corpo representa, né? É de Deus, pertence a Deus. E você tem que ter consciência que isso é responsabilidade sua, foi uma responsabilidade que Deus te deu. E você precisa entender que este corpo é você, este corpo é seu, é a casa do Espírito, e que quando morrer vai continuar numa esfera, numa frequência em que vai ser usado no futuro. Você que é cristão, você sabe disso. Você acredita na ressurreição? Escreve aqui para mim. A ressurreição. Eu acredito. Então, este corpo vai ser ressuscitado.
Então, para este corpo ser ressuscitado, mas e se eu perdi um braço, se eu perdi... Isso tudo eu vou falar minuciosamente nesse outro canal, tá? Que é lá. Então, se você tem interesse, paciência e quiser, vai neste outro canal para assistir o que eu vou comentar tudo lá, provando para você, tintim por tintim, as coisas como elas são. E aí, o que acontece? Eu convido você para fazer terapias do limão. Quando você começa a fazer terapia do limão, você começa a se experimentar, a se entender de uma maneira que você não se experimentava. De uma maneira mais fluida, mais saudável. Então, a terapia do limão, ela é natural e é desintoxicante sanguíneo. O sangue tem toda uma, como que eu posso dizer, toda uma esfera do sangue aqui na Terra que todo mundo anula e acha que é balela, mas não é balela, principalmente quando você começa a experimentar e sentir na prática o quanto o seu sangue é importante, o quanto você precisa cuidar do seu sangue. Então, a terapia do limão, ela vai vir, né? Vai fazer um detox em você, porque ela vai limpar o seu sangue, seu sangue vai perder todas aquelas sujeiras, todas aquelas químicos, né? Corantes, açúcares, colesterol ruim e toda coisa que tá ali circulando no seu sangue ruim. Quando o seu sangue começa a ficar mais fluido, né? Esse sangue, ele vai circular na sua cabeça, no seu cérebro, no seu coração, no seu pulmão, tudo. E o que vai acontecer principalmente na parte de cima do seu corpo, que é a cabeça, onde tem um cérebro, tem uma mente, né? E o que vai acontecer? Não vai vir com fezes, não vai vir com sujeiras. Então, os seus pensamentos vai ser mais fluido, mais... E o que acontece? Vai limpar uma glândula que tá aqui, ó. A glândula pineal, acho que eu já falei dessa glândula aqui no canal. Então, essa glândula é a glândula que nos conecta com a espiritualidade, né? É a glândula que se conecta com Deus. Se você quer entrar, fazer terapia do limão gratuitamente comigo, vou deixar o link aqui do grupo, entra lá no grupo, eu só respondo pelo grupo, tá? Durante a terapia. Se você quer personalizado, uma terapia do limão personalizada, tem um custo, aí você me manda mensagem nesse que a gente vai fazer, tá? Se você não quer ter contato comigo, se você não quer ter contato com o grupo, tem o e-book que eu deixo, que eu vou deixar o link aqui também para você adquirir o e-book. Então, esta glândula que nos conecta com Deus, ela é universal, todo mundo tem, tá? Todo mundo tem. Só que pouquíssimas pessoas, mas muito poucas pessoas, têm o conhecimento do poder dessa glândula. E aí, essas pouquíssimas pessoas que têm o poder desta glândula, pegou este conhecimento, colocou dentro de algumas religiões ocultas. Por que eles falam ocultas? Ocultismo, para te assustar e você não ter acesso ao conhecimento. Principalmente você que é cristão. Não, o ocultismo é a coisa do Satã. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E uma das coisas que ele roubou foi o conhecimento. E o que acontece? Quando ele rouba o conhecimento, você fica aí, ó, vivendo a palavra de Deus que diz o seguinte, que o próprio Deus disse para Oséias: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Quem foi que roubou o conhecimento dessa glândula? Religiões ocultas. É o ocultismo. Não, para você ter acesso a esse conhecimento, você vai passar por ritos, você vai passar por situações, você tem que ser iniciado, né? Fazer iniciação. Aí você vai lá, faz toda a iniciação. Lembrando que, se você fazer isso, você vai ter que renunciar à sua salvação, que foi
te dada de presente lá na cruz. Quando nosso Senhor Jesus Cristo foi sacrificado, esvaiu todo o seu sangue para que nós venhamos ser salvos. Então você começa, já rejeitou. Então quer dizer, eu tô ali, ó, ou eu conheço, ou se eu conhecer, eu vou abrir mão da minha salvação. Ah, não, vou continuar na ignorância com a minha salvação. E Deus lá em cima olhando, meu filho, acorda para a vida. Poucos acordam. Esta glândula, indiferente da religião, todos têm. É essa glândula que vai nos conectar com Deus lá no céu. É essa glândula que ao envelhecemos, ela vai se cauterizando. Tem gente que nem tem mais ela, né? Então tem um professor, esqueci o nome dele, que ele é um professor da USP. Ele já fez vários estudos, várias pesquisas com a glândula pineal. E a glândula pineal, ele prova, é o que nos conecta com a espiritualidade. Deus está no mundo espiritual, na espiritualidade. A espiritualidade está aqui entre nós, está aqui com a gente. Quando a gente tem essa glândula pineal fluida, mais limpa, o que que acontece? A gente tem esqueci. Mediunidade. Imunidade é corpo. Mediunidade. Então, o que que é mediunidade? Cristianismo não tem isso. No cristianismo não pode. A pessoa é médium, a pessoa tem visão, a pessoa tem, né? Contato, ela ouve, ela... Dentro do cristianismo, dentro das igrejas, não vou dizer o cristianismo, né? Mas dentro da igreja, eles anulam, nos fazem, a ignorância humana nos faz ignorar isso, porque isso é perigoso, isso não é de Deus. E uma pessoa dentro da igreja que é mais espiritualizada, no sentido de ter essa glândula desintoxicada, ou ela vira um grande líder, ou ela fica ali sendo bem rejeitada, porque ninguém acredita nela, né? Então, assim, sem saber usar, a pessoa acaba se anulando, se perdendo. E quando se faz a terapia do limão, o que que acontece? Essa glândula pineal começa a ficar mais fluida. Não somente essa glândula, mas também outras, tireoide, que também tem uma importância maravilhosa e perfeita, porque ela vai se conectar, a linfo, né? Vai vir para a glândula pineal e aí elas vão se comunicar. Então, vai cuidar da sua glândula pineal. Tem outra glândula que fica mais ou menos aqui, no meio do peito, que é o timo. Aí tem outras glândulas que é mais para baixo, né? São glândulas. Mas dentro deste conhecimento do sistema linfático, tem tanta espiritualidade, porque o sistema linfático, ele é o que nos conecta com a espiritualidade. É um sistema que fica junto, anda junto com o sistema circulatório, né? Onde está o sangue. E o que que acontece? É tão importante que quando na crucificação de Jesus Cristo, quando um soldado vai enfia uma lança, né? Praticamente no baço dele, né? Então, o baço ele fica mais ou menos aqui entre os pulmões, né? Fica aqui. Quando o guarda enfiou ali a lança, saiu água com sangue. Então, Jesus Cristo já não tinha mais sangue. O sistema circulatório dele já tinha acabado, esvaiu. Então, iam quebrar as pernas de Jesus. Devido a esse soldado ter enfiado a lança e ter saído só água, que era o quê? Era o líquido linfático, eram os líquidos, né? Não era mais sangue, era do sistema linfático. Então, quer dizer, ele já estava morto, mas o sistema linfático ainda estava funcionando, porém já estava morto. Não precisa quebrar as pernas de Jesus. Então, este conhecimento, né, esse aí é só um gancho em relação à crucificação de Jesus Cristo,
Mas muitas religiões pegaram todo este conhecimento das glândulas, trocaram os nomes das glândulas por chakras. Chakras? Nossa, que absurdo! E criou-se uma religião em que nós cristãos rejeitamos. Não pode, porque é da terceira, da nova era, é da nova ordem mundial, é do não sei o quê. Gente, vamos lá, vamos sair da confusão. Você tem um corpo, tá? Esse corpo tem glândulas. Estas glândulas nos ligam à espiritualidade. Faz o teste, faz a terapia do limão comigo, a média, que é bem popularzinha. Vocês vão ver a diferença do seu nível espiritual. Tenho até uma playlist aqui falando sobre níveis espirituais. Então, você vai perceber a diferença das glândulas, né, limpas. Claro que você não tem consciência disso. Se você não tem o conhecimento, você experimenta sem saber os porquês. E aí, neste outro canal, eu venho dizer os porquês. E aí, o que acontece? Você se espiritualiza. Automaticamente vai vir algumas insatisfações, porque o que é limpo, o que é santo, o que é sagrado, ele não habita em ambientes sujos, cheios de traições, de manipulações, de abandono, de rejeições. Aí você vai sentir uma insatisfação emocional. Você vai sentir, claro que sem ansiedade, com o nível de estresse mais para baixo, né? Você não vai ter um nível de estresse lá em cima. Com a pressão arterial equilibrada, você vai perceber, o seu emocional vai começar a observar o seu ambiente, vai começar a observar os seus relacionamentos. E aí você percebe que muita coisa em que você estava apegado, você já não está apegado mais. E você vai vir uma insatisfação, querendo mudança, querendo uma evolução, querendo algo mais. Ano após ano, eu fazendo terapia do limão com grupos, né, de 100, 150 pessoas. Então, assim, fazendo terapias do limão personalizada, com pessoas específicas, né, principalmente quem tem doenças terminais, com doenças que não tem solução para a ciência, né? Então, tipo vírus mortais que mataram bastante gente na época dos anos 90. Então, onde dia 1º de dezembro é o dia mundial, né, dessa doença. Então, faço ainda, né, muitas terapias com pessoas que são positivos desse vírus. E todos, seja nos grupos, seja individuais, seja, pessoas que já tiveram, assim, o diagnóstico terminal, como pessoas que só querem emagrecer, todos terminam a terapia do limão, sente vontade de algo a mais. Mas acabou? É só isso? Porque a cobrança vem de você mesmo, da sua espiritualidade, do fluido espiritual que habita em você. Então isso tudo te cobra. E aí é onde você vai dar os próximos passos, né? E que eu estou aqui para te informar quais são os próximos passos para que você evolua, para que você cresça, para que você se aproxime de Deus. E eu sinto em lhe dizer, quanto mais você tem conhecimento das coisas, se desmistificando das coisas, mais você vai ter um relacionamento com Deus íntimo. E a intimidade é chata. A intimidade é uma coisa que você sabe como a pessoa funciona, como Deus funciona. Só que Deus é grande, Deus é além, Deus é mais, né? Deus é o Criador, infinito. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele é Deus, né? Então, a gente começa a ter uma intimidade maior com Deus,
E aí ele vai te dando outros passos para o conhecimento. Aí você fala assim, mas é aquele desapego, eu tô perdendo a fé. Por isso muitos pastores falam, não vai conhecer, não vai estudar, porque você vai se afastar de Deus. Na verdade, você vai estar tão íntimo de Deus, que você vai pensar como Deus. E Deus pensa, o pensamento de Deus é prático, é rápido, soluciona, sabe? Não é aquela coisa do mimimi, ai, é muita gente, mas e o que vão falar, o que vão pensar, Deus faz. Aí o que acontece quando você se conhece, quando você sabe que você é uma obra de Deus e que Deus habita em você? Acaba isso, acaba. Aí, se você está num ambiente cheio de confusão, vão te estranhar. Vão dizer que você mudou demais, que você fez lavagem cerebral, que você, nossa, agora você tá diferente, quer ser melhor que o pastor. Não, não quer ser melhor. É melhor que o pastor. Desculpa, mas tá? Porque você se desintoxicou. Começa a perceber, aí você começa a perceber que os seus mentores, seus guias, seus pastores, né? Se tiver alguém aqui de outra religião, seus pais de santo, seus, sabe? Gordos, doentes, casados 5, 6 vezes, passando por problemas, filhos doentes, drogados, viciados e etc. Aí você fala, cara, como? Eu vou me permitir viver isso, viver mentoreado por essas pessoas. Tem no desenvolvimento pessoal, tem vários livros que diz, você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, se as 5 pessoas que você convive é drogada, é doente, vive conflitos nos relacionamentos, é pobre, miserável de passar fome, e também te critica, traz as pessoas para baixo, te dá conselhos ruins, fique sozinho. Porque você vai ser iguais a eles. E é isso que você quer? Continuar repetindo os padrões dessas pessoas? Terapia do limão é o primeiro passo. A desintoxicação é o primeiro passo. E essa desintoxicação é orgânica, é no seu organismo. Depois disso, tem os outros passos que eu vou deixar para vocês no outro canal, para vocês seguirem. Se a necessidade de se autoconhecer, de saber quem você é, de saber como você funciona, gritar depois da terapia do limão é saudável, tá? Agora, se você terminou a terapia do limão e continuou, sabe, não teve essa insatisfação, não quis ter uma evolução, não tá tendo vontade de ir para frente, de crescer, melhorar, sabe, abundar, viver a vida abundante, porque Jesus Cristo nos prometeu isso, e tereis vida e vida com abundância. Se esse não for o desejo do seu coração, se a vida não for uma dádiva para você, você precisa fazer outra, porque a média, ela é média, né? Você talvez precise de uma intensa. E é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. E só dando um resuminho, né, deste ano. Eu faço terapia do limão há mais de 7 anos, a cada 4 meses, a cada 3 meses. E este ano veio, assim, essa insatisfação mais profunda, né? Eu estava indo passinho a passinho, até chegar no nível que eu cheguei esse ano. E eu tenho muito que evoluir ainda, né? Tem muita coisa, como eu disse, eu sirvo um Deus que é infinito, né? Ele é onipresente, onisciente, ele é todo poderoso. Então, eu sou só uma humana. Então, para chegar cada vez mais próximo desse Deus, eu tenho que me evoluir cada vez mais, né? Eu tenho que estar mais evoluído, me amando cada vez mais para que eu possa amar o próximo, porque a gente só dá aquilo que a gente tem.
Então tenho muito que crescer. E este ano eu resolvi obedecer os desejos do meu coração, porque eu já tenho falado isso há muito tempo, né, nas redes sociais, é que tudo que está no nosso coração foi Deus que colocou. E Deus colocou no nosso coração para que a gente faça a vontade dele. E aí eu comecei, só que os desejos do meu coração, às vezes, era meio que contraditório à minha fé, né? Então, eu tenho desejo eu sempre tive desejo de ter contato com os judeus, né? Então, porque a Bíblia fala que é o povo escolhido, né? Então, eu não sabia nada sobre os judeus que vivem nos dias de hoje. Eu só sabia dos judeus da Bíblia, né? Só o que tá ali na Bíblia, no Velho Testamento. E o desejo de saber mais, eu comecei a atender. E para quem não sabe, né, os judeus, eles não têm Cristo como Messias. A maioria do judaísmo, né, as escolas de rabinos, eles não têm Jesus Cristo como Messias. Então isso daí ia dar um confronto, e confrontou mesmo, assim, vocês não têm noção. Não aconselho, se você não tiver muita fé em Deus, se você não tiver um contato, uma experiência com o próprio Jesus Cristo, não se arrisque, porque é meio perigoso, tá? Então eu comecei a seguir alguns rabinos, né? E um desses rabinos, ele abriu um congresso para os Beneaoa, que são nós que não somos judeus, né? São os filhos de Noé. Então eu me arrisquei, eu paguei, fui para esse congresso e cheguei nesse congresso, participei de tudo. Claro que eu não fiz todas as orações conforme eles querem, né? Principalmente as orações que nos ensina, Senhora, a trazer, né, o nosso Messias. O Messias dele é o anticristo, né, nosso. Então, mas a busca pela volta, pela vinda do Messias deles, né, é a mesma busca de nós cristãos pelo nosso Messias, né, que a gente quer que Jesus Cristo volte. Então, a gente está preparando o caminho para a volta do nosso Messias, que é Jesus Cristo. Aquele que morreu e ressuscitou. E todo aquele que nele crê, mesmo que morra, vai viver. Então, participei deste evento. Foi um evento muito mais do mesmo, né? Então, para quem é cristão, tem que só se policiar nas orações que eles fazem, né? Nas profecias que eles fazem, para não ir junto, né? Nessas profecias com palavras, e eu participei, mas quando eu cheguei, né, teve um certo momento, teve coffee break, teve a socialização, foi muito gostoso, porém, o único judeu que estava lá, que eu percebi, foi o palestrante, né, o rabino e sua esposa, e alguns das pessoas que trabalhavam com ele. E aí, conversamos e tal, aí teve uma hora que eu sentei assim, falei, meu Deus, é tudo igual mesmo, né? Mais do mesmo. E foi. Só que eu estava aberta a viver a experiência, né? E eu queria mudar algo na minha vida, mas estava ali, mais uma vez, pedindo a mesma coisa da vida inteira. Então, eu fiquei falei, onde eu tô errando? Falei para Deus, Deus, o Senhor é Deus dos cristãos, Deus dos judeus, Deus dos muçulmanos, Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Tá, mostra para mim onde que eu tô errando, porque eu não consigo adquirir isso, é o desejo do meu coração, mas eu não adquiro isso. Passou, a coisa rolou, e aí chegamos no momento em que ele fez uma meditação bem comum às religiões que não são cristãs. Participei, porque eu não vejo nenhuma idolatria, nenhuma agressão a Deus, né? Nenhuma traição ao nosso Deus. Fiz essa meditação, claro que prestando bastante atenção no que ele ia dizer. E a meditação dele não foi espiritual, foi voltada para nós. E foi um momento em que eu chorei muito, né? Foi um momento em que
ele nos leva a resgatar a criança inocente, a criança santa, aquela criança pura, limpa. E nessa meditação eu visualizei essa minha criança no momento em que eu vivi na minha vida, em que eu esperava realmente um resgate de uma pessoa. Essa pessoa, eu ficava esperando essa pessoa chegar para me resgatar daquela situação. Essa pessoa veio. Só que na meditação, essa pessoa, né, ele nos guiou para que não fosse. Naquele momento, eu entendi que não era mais aquela pessoa que eu estava esperando, e sim eu, adulta, neste momento. E que agora, aí ele começou a falar, e agora você, adulto, vai cuidar dessa criança, vai proteger essa criança, para que essa inocência nunca se perca, para que essa alegria nunca se perca e tal. E tipo, meu Deus, foi assim fantástico, mas nada de extraordinário. Acordei, voltei para casa, dormi e acordei. Quando eu acordei, o primeiro contato que eu tive foi com uma pessoa que eu tô seguindo, em que ela me disse aonde eu estava errando. Vou falar para vocês que se não foi 3 semanas, foram 3 meses de muita raiva, de muito ódio, de muita, sabe, pondo para fora toda a sujeira que estava dentro de mim emocional, para que aquela criança inocente, pura, limpa, vivesse em mim. E foi maravilhoso. Depois que eu desintoxiquei, comecei a aceitar, a ver, a entender e acolher tudo que eu vivi de bom e de ruim. E aí foi onde eu conheci outras técnicas de terapias, né? Então, holísticas principalmente. Então, eu sou terapeuta holística, trabalho com holística dentro das visões freudianas, né? Então, assim, eu leio muito Freud, eu gosto muito do pai da psicanálise. Então, assim, é chato, muito chato, porque ele desmistifica tudo, né? Isso aqui é o livro dos sonhos. Então, olha o tanto que ele desmistifica os sonhos. Desmistificando, gente, acaba o mimimi, as confusões, as balelas. A fé em Deus fica pura, limpa, sem achismos. E o que acontece? A vida flui, a evolução chega. Hoje eu posso garantir para vocês, né, algo que me doía muito, muito. Hoje é um presente e hoje eu entendo como que eu pude rejeitar tantas vezes esse presente. São algo pessoal. E você que chegou aqui, até aqui, né, depois de 40 minutos me ouvindo, eu quero te perguntar o quanto você está perdido dentro de você. O quanto de emoções dos outros, como ódio, raiva, mágoa, tristeza, abandonos, traições, rejeições, manipulações, humilhações, quanto você está vivendo disso? O quanto você quer se livrar disso? O quanto você quer evoluir? Deixando para trás, deixando simplesmente lá naqueles fatos que você viveu, tudo isso, e começar a viver o que é limpo, o que é puro, o que é saudável. Quantos anos você tem? E desses anos que você está aqui na Terra, quantos anos você vive mais do mesmo sempre? Eu não queria te entristecer nesse fim de ano. Eu quero te motivar a se enfrentar, a se enxergar e a se buscar, a se resgatar, entendendo que na idade que você está, tem uma criança gritando dentro de você, precisando do seu socorro. Só que, infelizmente, você não sabe como fazer isso.
E se você quer aprender a fazer isso, me siga no outro canal do YouTube. Se inscreva neste canal e comenta aqui comigo. Porque eu estou no outro canal do YouTube, mas não vou deixar vocês desamparados. Vocês vão ter vídeos sobre estes assuntos que você quer que eu fale. Transtornos de personalidades, traços de caráter, desintoxicação sanguínea, reprogramação mental. Nossa, mas reprogramação mental? Isso. Olha o que está escrito lá aos Romanos. O que Paulo escreveu aos Romanos 12:1. E renovai vossas mentes pela renovação do vosso entendimento. Então, é renovar, é viver novo, viver o que você tem para viver. O quanto você quer viajar, o quanto você quer viver um relacionamento abençoado, o quanto você quer estar numa igreja em que o louvor a Deus seja amplificado. Eu não vou à igreja, gente, eu não congrego, mas eu amo ir à igreja adorar a Deus. Eu amo louvor a Deus, eu amo cantar ao Senhor. Dançar, eu danço em casa, em público já não dá mais, que eu não consigo fazer isso sozinha. Mas eu amo dançar para o meu Deus, o meu Criador. O quanto você está se deixando, não se permitindo isso, ser um com Deus. Sabe por que você não consegue ser um com Deus e adorar Ele em espírito e em verdade? Porque você está sujo, está cheio de toxinas, está cheio de corantes, está cheio de industrializados dentro do seu sangue. Parece bobagem, mas não é. Se você duvida, vem experimentar, vem se experimentar, fazendo terapia do limão, a média, e você vai entender tudo isso que eu falei aqui. E se você já entende tudo isso que eu falei aqui, comenta aqui comigo. E se você não entendeu nada, se você quer me xingar, como já me xingaram nesses vídeos que eu deixei de terapias holísticas, fique em paz. Ponha pra fora tudo isso que você está sentindo. Vai te fazer bem. Vai te fazer bem, principalmente se você está fazendo isso para me ajudar. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe e um feliz, mas um feliz mesmo 2023. Mas que dentro de toda essa felicidade, a sua maior felicidade seja se encontrar, seja você se entender e falar: eu não vou viver mais pressionada pelo inconsciente coletivo. Eu vou viver segundo a consciência de Deus, a consciência que Deus tem me dado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um beijo e até o próximo vídeo.